Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para o nosso Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Vamos louvar a bondade, a sabedoria, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Vamos falar um pouco de Jesus Cristo, a pedra angular da civilização luz e da civilização amor que o mundo conheceu e conhecerá. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete, soberana e misericordiosa. Na palavra de Jesus é simultaneamente pão e luz, na estrada da terra e no espaço. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Pão que alimenta, fortalece e encoraja. Luz que esclarece, orienta, dá responsabilidade. Comendo desse pão subjetivo, nutre o homem em definitivo, não terá mais fome. A passagem de Jesus pela terra, os seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeleáveis. A sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Aceita com ânimo firme o roteiro que o Mestre Divino nos oferece. Coração terno, consciência limpa, mente pura, sentimento nobre, conduta reta, atitude valorosa, disposição fraterna. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não nos leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável.
Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho de hoje, que tem o objetivo de esclarecer-nos acerca do sentido das expressões utilizadas na leitura do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Meus queridos amigos, o que seria pobres de espírito? São aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com onde desejam chegar, ou seja, o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito são aqueles espíritos que são mais humildes, que já desenvolveram essa virtude e nada tem a ver com fraquezas de inteligência ou de moralidade. Esses espíritos, eles alcançarão o reino dos céus, que é um estado de felicidade plena, de doce paz, de verdadeira alegria espiritual. O reino dos céus não é necessariamente um lugar específico ou especial, mas deve ser entendido como um estado de espírito. E Jesus, em suas palavras, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses têm a noção de suas fraquezas e as suas mazelas o faz lutar por aquilo que ainda lhes falta. Ele se esforça, se redobra os cuidados, e isso faz com que eles realmente busquem o seu progresso espiritual, buscando desvencilhar-se do orgulho que muitas vezes turva a nossa visão, permitindo-nos perceber melhor as nossas carências e também as nossas possibilidades de desenvolvimento espiritual. Homens que ainda são orgulhosos e vaidosos de sua inteligência ainda encontram muitas barreiras para se elevar até Deus, porque em função do alto conceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de sua atenção. Os orgulhosos tomam a inteligência que possuem como medida para a inteligência universal. Se acham mais do que verdadeiramente são. Que essa lição desse Evangelho iluminado possa aclarar as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que consigamos, a cada dia, mudar as nossas atitudes, aprender um pouco mais, pois somente aos pobres de espírito, isto é, aqueles que são humildes, que praticam a humildade verdadeiramente, estarão com as portas abertas ao reino dos céus, pois esses possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que são necessárias. Muita paz a todos vocês, que assim seja. Vamos para a fluidificação das águas. Comentando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, que é o mais autêntico roteiro de que podemos dispor, hoje e sempre, para a equação pacífica e feliz dos problemas humanos. Com ele, tudo é claridade e paz, alegria e trabalho, harmonia e entendimento, luz e progresso. Para o ser humano, se replete com as suas bênçãos, se inude de suas luzes, se revigora com as suas energias, se enriquece com os seus ensinos eternos.
Assim, meus irmãos, com este roteiro feliz, de luz, de abundância, de fé, de caridade, de que o Mestre nos ensinou e nos ensina até hoje, vamos pedir, como eternos pedintes, a fluidificação de todas as águas. Seja de onde for, meu Pai, dos rios, cachoeiras, das nossas casas, dos nossos garrafões, dos que estão pertinho de nós, a fluidificação. Que o Senhor, com todo o seu amor e carinho por todos nós, abençoe todas as águas do universo, para todos os nossos irmãos que delas tomarem, se sintam revigorados de fé, força, paz, união para nós e para o mundo inteiro. Que nós possamos sempre estar com os nossos corações em vibração de amor e de paz por todos os nossos irmãos, hoje e sempre, que assim seja.